Olá, meus queridos, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui, hoje é segunda-feira, dia 4/4/2022. Olha aí, para quem gosta de número repetido, hoje tem bastante, é o mês e o dia repetindo. Espero que todos estejam bem, estamos aqui na segunda-feira, hoje tem live do canal principal. E como sempre eu falo o que vai passar nas próximas lives. Hoje é Cadê a Ajuda Espiritual? Trabalhando ao espiritual é o próximo, depois respeito espiritual, depois local espiritual. Professor, mas o que são tudo isso daí? Vocês vão entender que uma coisa vai fazer link com a outra para que nós façamos alguns entendimentos, certo? Então é para os momentos atuais coisas imprescindíveis, e hoje eu vou ver se eu faço mais pauta para a gente escrever. Meus queridos, o negócio é o seguinte, antes de começar a live aqui, a gente começando com a fofoquinha, vamos conversar com outra fofoquinha? Bom, as pessoas podem achar que eu fiz, não de propósito, uma ostentação, não sei, do meu quintalzinho, das minhas plantinhas que eu plantei. Bom, eu fiz uma filmagem do quintal, dos vasos que tem lá, com plantas maiores, com plantas menores, inclusive com um bichinho, certo? E o que eu quis fazer com isso daí? Bom, eu não sei se as pessoas que me acompanham há mais tempo, sabem que eu tenho um vasinho bem pequenininho, um vasinho quadradinho, que sempre nas lives ele fica aqui junto com as lives que eu faço, e de vez em quando eu mostro, olha só aqui. E todas as vezes que eu mostrava ele murchava e morria. É o tal do olho obeso, né? Do olho gordo, né? As pessoas ficam com tanta inveja, com tanta coisa, que ela pega e suga toda a energia daquilo ali. Bom, e eu falei assim, será que a internet também tem esse poder de sugar energia? O olho gordo, então, ele pode fazer, mesmo a pessoa estando a quilômetros de distância, bem longe? Parece que sim. Aí eu falei, bom, eu como gosto de fazer ciência, gosto de estudar, eu estou fazendo esse mapeamento, fazendo esse estudo, a custas de grande, olha, eu vou falar para você, de dor no coração. Por quê? Porque são plantinhas que eu gosto de fato. Então são plantinhas que eu amo de fato. E aí eu peguei a minha câmerazinha e filmei o meu pezinho de uva. E sabe o que aconteceu com ele? Começou a dar um monte de bolinhas de doença nele e começou a murchar tudo a folhinha dele. Se eu mostrar para vocês caem, vocês falam assim, coitado. O meu pezinho de jabuticaba, ele tá firme. Só que a jabuticaba que nunca deu defeito, começou a dar defeito. Ficou deformado, uma parte preta, outra parte toda arrugada, toda lascada. E a bolinha ficou desse tamanho assim, pitiquinha. Antes dava grande. Já murchou. E deu a bolinha? Deu. O pezinho de goiaba tá firme e forte, como se nada tivesse acontecido, mas ele era o único feio da coisa. Ou seja, eu mostrei um bonito, um mais ou menos, um feio, e depois o outro é o brinco do ouro, que era a coisa que era o pezinho de limão. E o meu pezinho de limão, ele pegou e murchou tudo, tá tudo murchando, engrunhando todas as folhas, tá toda como, sabe quando fica sem água? Tá desse jeito, mas ele não tá sem água. É como se tivesse dado um fungo. As pessoas vão inventar um monte de besteira na coisa, tá arrumando desculpa. Desculpa, eu não tô fazendo teste de desculpa. Eu umidifiquei ele como todos os meses eu umidifiquei e nunca deu problema. Só deu a partir do momento que eu fiz a gravação. E aí eu mostrei outros vasos lá no fundo, aonde eu não dei muita atenção, eu só mostrei rapidamente uma plantinha vagabundinha, outra plantinha vagabundinha que qualquer um pode ter, ou seja, não deu inveja. Então o olho gordo, no estudo que eu estou fazendo, olha só, hein, isso aqui vai entrar no livro, do adendo do livro que eu vou fazer. O olho gordo, ele tá quando a pessoa tem vontade de ter alguma coisa sua. E isso é um dos pecados dos 10 mandamentos. Não cobiçai a coisa do próximo. Não é só a mulher. É não cobiçai nada do próximo. E as pessoas, eu queria ter uma árvore igualzinha dele. Não, igualzinha não. Você tem que ter uma árvore melhor do que a minha. Você tem que ter uma árvore igual a que você quer e não igual a minha. Então tem um monte de situações. Bom, as minhas plantinhas tá toda lascada lá. Eu fiz oração no meu pezinho de limão, não fiz nos outros.
para ver se dá diferença também, se eu fazendo oração. Quando eu fiz oração abençoando e tirando, fiz uma apometria tirando a urucubaca em cima da plantinha de limão. Quando eu fiz isso, eu me arrepiei tudo, ou seja, a energia passou ali. Alguma coisa tem ali. Depois eu vou tentar fazer em outras para ver o que dá, o que não dá. Até o broto da minha uva, da minha parreirinha, que estava nascendo outro brotinho novo, morreu, filho. Secou e caiu já. Pra vocês terem ideia da coisa. E olha, o trem tá feio, moço. O trem tá feio. O zóio obeso tá feio. Mas aonde eu quero chegar? Isso nós temos que tomar cuidado com o nós. Então, tipo assim, se alguém me vê e fica com inveja do que eu faço e quer fazer o que eu faço, imagine o tanto de minagem que está acontecendo com a minha vida, que acontece comigo, da minha energia. Um ponto. Quando eu pego e fico postando comida, postando passeio, postando um monte de coisas na minha rede social, o que acontece? A inveja vem e mina. Quando eu fiz e falei que eu ia viajar lá pro parque aquático, que eu não costumo falar, hein? Eu não costumo falar. Eu ainda acabei falando porque vai que alguém tá lá e vai me ver. Mas eu não costumo falar. Mas eu falei, eu vou falar. Meu filho ficou doente, ficou tudo lascado, não consegui ir viajar. Ou seja, isso eu já tinha feito um teste lá atrás e não era nessa potência. Nós, com essa entrada da regeneração, de fato entrando no planeta, as energias das pessoas estão mais potencializadas. É como se tivesse ligações diretas com as pessoas. Então, meus queridos, cuidado com rede social, cuidado com as coisas que você posta. Não poste nada com que o outro possa querer a mesma situação, a mesma coisa. Tá lá, olha lá os bichinhos, tudo caído, morto lá. Fiz de propósito, tá tudo tombado. Tomem cuidado com isso. Os testes que eu faço teste, eu gosto de ciência. Ciência faço experimentos e faço observações e vou anotando as observações. Eu sou cientista da espiritualidade. Eu gosto de ciência, eu gosto de cruzar informação. Certo? Eu não gosto de sair jogando por aí só firula, não. Então, olha, cuidado, hein, moço? Cuidado porque a coisa não é bonita. E as pessoas que ficam com inveja, com vontade, eu acho bom começar a pedir perdão. Por quê? Porque se essa energia ruim veio para minhas plantinhas e eu me sinto coitadinha das minhas plantinhas, porque elas são minhas filhas, eu falei que era minha filha. E esse desejo de ter as mesmas coisas que eu tenho, as mesmas plantinhas, você está matando os meus filhos, você está jogando uma coisa ruim, e isso vai voltar para a pessoa como uma catarse, um karma posterior. Então, olha, nós estamos num ponto onde mínimas coisas vão gerar problemas gigantescos na nossa vida. Mínimas coisas vão gerar problemas gigantescos. Tomem cuidado com as coisas que vocês fazem no dia a dia. Não é só para planta, hein? Isso é um teste que funciona para tudo. Pro fulano que arrumou emprego X ou Y, pro ciclano que arrumou não sei do que tá num trabalho não sei o que. Cuidado com isso. Não façam isso. Não façam isso. Se você pega e fala, eu fiquei tão feliz com o que ele viveu, mas na verdade você tá com aquela inveja, com vontade de ter um emprego igual, não faça isso. Porque você vai prejudicar a pessoa. Não façam isso. O teste eu fiquei abismado, eu não sabia que estava nessa potência. O espiritual intuiu fazer, eu fiz, é raro fazer, raríssimo fazer. Graças a Deus não pegou meu bichinho, graças a Deus não pegou o bichinho. Ou seja, parece que o bichinho tem uma certa proteção, porque minha esposa passa a mão nele todo dia, ou seja, está benzendo ele todo dia, né? Tirando todas as coisas, fazendo carinho. Quando você faz carinho diariamente, automaticamente os bichinhos vai saindo todo aquele plastro, né? Mas as plantas, eu não rezei por elas. Eu fui rezar depois. Porque eu precisava fazer o teste. Aí as plantinhas vagabundas ninguém quer. Então ela não murcha. A minha orquídea tá murcha, ela não faz. Quando ela tava florida, eu filmei um tempo atrás, ela pegou e caiu todas as folhas. Todas as flores. Caiu, era para ficar um mês com a flor, caiu tudo.
Eu já tinha feito o teste. Então, as pessoas têm inveja da beleza. Então, quando elas jogam, elas destroem a beleza. Ela destrói a beleza. Ela destrói. Teste que eu fiz, hein? Então fica pra vocês, primeira mão. Quem é desse canal sabe, quem não é, não sabe. As pessoas falam assim, professor, por que você fica toda hora puxando coisa? Meus queridos, depois que eu tive o infarto pulmonar, do problema de ter catarro de sangue, eu criei uma coriza uma coriza como se fosse um tipo de um... Não chega a ser aquela de doer aqui esqueci até o nome. Mas eu fico formando uma coriza e ela pega e vai entrando. Então eu não consigo. Você fala assim, sou o nariz, tudo bem, vai sair coriza do mesmo jeito. E eu prefiro que saia pra dentro do que saia pra fora, né? Fica aquele... Aí fica feio, né? Então deixa eu chupando pra dentro, eu colocando, porque não tem como, tá? Então já tô respondendo aí, porque teve gente ignorante que fala, ai credo, eu não gosto desse jeito do professor. Gente ignorante. Você falar uma besteira dessa para um problema de saúde, olha, mais um demônio dentro do seu coração por ficar pensando essas coisas. Se você acha que isso é feio, é feio. Então é bom você rever seus conceitos, porque quem me criou dessa forma que me criou foi Deus. Então se você acha que eu sou feio, então você está achando que Deus também é feio. Certo? Porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Se você é imagem e semelhança do Lúcifer ou do Satanás, esse é um problema teu, não meu. Mas vamos lá. Fofoca terminada, vamos para as coisas aqui que importa. Dólar. O dólar despencou para R$ 4,67. Ele na sexta-feira ele caiu 1,97. Cara, eu tô vibrando com isso. Vibrando. Isso é maravilhoso. Agora eu só tô achando a demora muito longa para baixar o preço do combustível aqui no Brasil. Para subir foi um foguete, né? Para baixar agora é o martírio? Como é que é isso daí? Agora vai ficar esperando até trocar o presidente para poder baixar o preço da Petrobras? Não, baixar o preço do presidente não dá. Isso aí tá tendo muita manipulação, precisa resolver esse negócio aí. Dessa forma não dá. Bom, bolsas de valores. A Alemanha tá no 0 a 0 mesmo, redondo, 0 a 0 cravado, 14.456 no valor mediano. Já podia estar perto dos 15 aí, mas não tá, ainda tá ali naquele problema, como se as pessoas achassem que já tivesse acabado o problema. Não, tá ali no 0 a 0. A Bolsa do Brasil na sexta-feira, mesmo eu achando que não ia subir mais tanto, subiu mais 1,3, foi para 121.570. E tem algumas ações que ficaram no 0 a 0, outras subiram bem, outras... E aí tá caminhando conforme diz o script, está no caminhamento, se assim pode se dizer, tá encaminhando conforme é o script da coisa. Bom, vamos ver as cenas do próximo capítulo. Infomoney, eles estão colocando aquele erro de dados da B3 que inflou o volume de fluxo de estrangeiros na Bolsa em 2022 em 42%. Eles estão falando que não foi um erro de dados da B3, mas agora a justificativa é que foi uma revisão metodológica. Eles faziam certo, mas com uma metodologia diferente. E agora eles mexeram a metodologia para ficar mais correto. Para ficar mais correto, então antes era errado. Que história que é essa? Ficar mais correto em que sentido? Vocês estão entendendo? Ou seja, eles mudaram o problema que gerou na Bolsa na sexta-feira quando ela fechou e a Bolsa subiu, falando que não é bem o fluxo de estrangeiro, não é bem um erro de 42%, que foi a mais, mas uma metodologia diferente agora para calcular que vai parecer que deu esse erro. Se estava escrito fluxo estrangeiro e o fluxo estrangeiro não é fluxo estrangeiro, você me desculpa, mas continua sendo erro, continua sendo falha e não tem como
voltar atrás. Tem que resolver isso daí. Agora eu quero ver o que a bolsa vai ser. Hoje vai ser uma surpresa para mim. Mas tá aí. Eu já tinha alertado que tinha alguma coisa muito estranha, porque o fluxo estava estranho com o que estava acontecendo na bolsa. Ainda falei, deve ser o Banco Central fazendo intervenção. Será que eles colocaram coisas diferentes porque a entrada veio como se fosse em dólar e não real e pareceu o que era? E na verdade era outra instituição e não bem os estrangeiros? Pois é, isso ainda vou acompanhar para ver o que é. Infomoney, saiu na Infomoney que, abre aspas, não sou criptomoedas. Diz a autora de nova lei que bane transações anônimas de criptomoedas na União Europeia. A proposta proíbe até mesmo as menores transações anônimas de criptoativos. A autora diz que o Bitcoin não é necessariamente ruim. Eu também sou a favor dessa situação. Eu também não sou anti-criptomoedas. O que eu sou é anti-ocultismo. Deixar tudo oculto. Não. As pessoas têm que saber quem que mandou e quem que recebeu. Por quê? Porque pode ter muito criminoso, muita gente do mal fazendo movimentações. Outra, eu preciso saber quem é quem aí para que no caso de jurídico eu consiga correr atrás de um ou outro. Hoje eu conheço um monte de empresários, um monte de gente que está comprando criptomoedas somente para fugir de processos jurídicos aqui no Brasil. Uma grande leva, uma tonelada de gente está comprando criptomoedas porque eu faço as minhas atrapalhadas, vai vir o pessoal aqui, vai falar, vou pegar seu dinheiro, não vai conseguir pegar meu dinheiro porque meu dinheiro é virtual, está em criptomoeda, ninguém sabe onde está, como é que está, e só eu tenho autorização e só daí eu tenho acesso. E o dinheiro não aparece em lugar nenhum. Esse está sendo um grande problema, o calcanhar de Aquiles. Ou seja, incentivando a criminalidade. E isso não pode. Eu acho que a criptomoeda vai ser uma moeda do futuro, quando adaptar todas essas falhas e você conseguir, de fato, ter o controle e o acesso a bandidos. Senão, não dá. Não vai ter condição. Vamos lá. Olha só o que saiu aqui no jornal. Isso aí vai mexer com as bolsas do planeta inteiro, hein? Infomoney. Nova ordem do SoftBank, é um banco, foi desacelerar os investimentos em tecnologia. O SoftBank está por trás de boa parte dos unicórnios, startups com avaliações de mercados bilionárias do Brasil. E eles estão falando, tira o pezinho das empresas de tecnologia. Vamos mudar um pouquinho esse investimento porque agora já deu um tempo aí e nós temos que fazer alguma outra coisa. Meus queridos, fiquem atentos porque empresas de tecnologia como Americanas, Mercado Livre, Submarino, Magazine Luiza, tudo que vão usar tecnologia, alta tecnologia, pode sofrer com isso daí, tá? Então vamos ficar atentos porque pode mexer bem com a bolsa hoje na tecnologia, e eu acho que não é só no Brasil. Por que eles estão falando isso só do Brasil? Será que é só do Brasil ou é do planeta? Não sei, hein? Vamos ficar de olho. Infomoney. Pedimos para a Caixa pedimos para a Caixa aumento dos financiamentos para até 100% do valor do imóvel. Ronaldo Cury participou de uma live do Infomoney e disse sobre a estratégia que a construtora adotou para mitigar a inflação e reduzir custos. É mais uma construtora que está pedindo ajuda para a Caixa. Ué, mas se está tudo bem, por que está pedindo ajuda para a Caixa? Vocês entenderam? Eu estou falando que a construção está vindo com problema faz tempo. As pessoas, estou vendo vender um monte. Não está bem assim, não. A coisa não está dessa forma, não. Tanto é que o dono de uma construtora está pedindo para que a Caixa aumente dos financiamentos para até 100% do valor do imóvel. Por quê? Para você comprar um imóvel, você tem que dar de entrada 30% do valor do imóvel, 50%, 20%. E quem tem 50, 70, 100 mil para dar de entrada? Ninguém tem.
E vai pagar ainda a mensalidade, como é que faz? Agora, essa modalidade de financiar 100% do imóvel, ela traz algumas consequências seríssimas para o mercado. Quais seriam as consequências? Boas e ruins, os dois. Uma é o seguinte, quem vive de aluguel vai se lascar, e eu estou alertando sobre isso daí. Se a Caixa fizer isso, quem vive de aluguel já era. Por quê, professor? Porque é o seguinte, eu vou pagar um financiamento em vez de pagar o aluguel. Porque se amanhã ou depois eu sair, ainda consigo pegar meu dinheiro de volta. Falar, eu paguei tanto de financiamento, não quero mais o apartamento, quero meu dinheiro de volta. Tá entendendo? Então eu posso fazer a compra via financiamento, e o aluguel via financiamento, e depois sair e falar, eu quero meu dinheiro de volta que eu investi. Mas eu morei no apartamento durante os meses e tudo mais. Na casa, apartamento, seja o que for. Vocês estão entendendo? Então, nós temos que ficar muito esperto com isso daí, porque se ficar no 100%, quem vive de aluguel já era. Ninguém vai querer mais viver de aluguel. Em vez de pagar aluguel, ele vai falar assim, eu vou pagar só 500 conto a mais e vou ficar com a minha casa própria. Estou pagando para mim mesmo. E se eu for sair, ainda pego o dinheiro de volta. Então meu aluguel vai cair lá para baixo, porque eu já estou usando o próprio imóvel, porque o imóvel vai ser considerado meu, e se bobear ainda consigo usar ele para financiar outros bens, como dando como garantia ele. Eu estou alertando o pessoal que vive de aluguel faz tempo. Se passar isso aí vai se lascar. Agora, para quem paga aluguel, cara, isso é a maior bênção que pode existir. Então é algo bom para as pessoas pobrezinhas e algo ruim para aqueles que exploram o mercado ganhando dinheiro dessa forma. A era do aluguel já acabou. Você quer explorar alguém ou alguma coisa? Explore empresas, compre ações de empresas e explore empresas. Faça com que ela pague participações dos lucros para você. Fala assim, empresa, quanto você vai me pagar de lucro para mim? Tanto, então isso aqui eu quero. Não, isso aqui eu vou sair porque essa daqui não está pagando mais lucro igual era não. A pegada agora é assim, os americanos fazem isso há anos e anos. Infomoney. BBI e Bovespa rumo aos 126 mil pontos. Ou seja, o BB Investimentos diz que o Ibovespa rumo aos 126 mil pontos, mas trajetória depende de estrangeiro. Ou seja, depende de especulador, de gente que vai vir de fora acreditar no Brasil. Mas como isso? Será que os próprios brasileiros não conseguem fazer a bolsa subir? Será que nós não temos capacidade de fazer a bolsa subir? Por que só eles, quando entram, sobe? Especulação faz subir? Então ela não sobe de forma coerente, de forma natural ou de forma honesta, ela sobe de forma perigosa. Agora tem um detalhe. Quando as corretoras começam a falar, vai subir, ela vai estimulando pessoas físicas, aos poucos, já é a segunda semana que está acontecendo isso, sair e entrar na bolsa. Quando todas as pessoas físicas entrarem na bolsa, eles pegam e saem de uma vez, a bolsa faz assim, nhec. Vocês lembram que eu falei que ia dar uma queda? Antes de dar grande subida? Vai dar grande queda antes de dar grande subida. E eu quero ver o que vai acontecer. Porque os investidores estão louquinhos para pegar a participação dos lucros, que sai agora tudo esse mês, para alguém comprar as ações para eles poderem sair num valor bom, para depois reentrar de novo lá na frente. E isso eu quero ver as cenas do próximo capítulo. E tem um monte de gente acreditando no Papai Noel. Vai acreditando no Papai Noel. Infomoney. Jim Rogers prevê uma última alta antes de queda prolongada dos mercados e sugere proteção com ouro, prata e commodities. O que eu estou vendo lá atrás, a grande queda do mercado, a grande queda prolongada, ele está falando aqui. Não vai ser uma queda assim, zup, vai ser uma queda que vai ficar meses, prolongada. E sugere proteção com ouro, prata e commodities. Ao Infomoney, o ex-sócio de George Soros diz que fim da guerra na Ucrânia dará respiro, mas cenário negativo pode se instalar ainda neste ano ou no próximo. Ou seja, a guerra pode acabar, mas as consequências pós-guerra, não. E elas vão afetar as bolsas, vão continuar afetando todas as situações. E aí?
E aí pergunto eu, e aí? Meus queridos, ó, um tá falando, entra, vai subir para 126 mil pontos. O outro já alertando, lá fora, entrevista exclusiva. Esses caras não podem falar uma coisa que não vai acontecer, porque senão eles queimam a imagem deles. As corretoras não tá nem aí, elas querem ganhar dinheiro, mas esses caras, eles queimam a imagem deles. Escutem o que esses grandão falam, porque o grandão nunca falha no que eles falam. Vai acontecer a grande queda que eu já estou alertando e falando já há bastante tempo. E as pessoas estão achando que eu estou brincando. Não é isso. Prestem atenção. Quem avisa, amigo é. Se você souber, tiver uma bola de cristal quando sair, antes de cair, parabéns, ganhou dinheiro. Eu não sei. Mesmo sendo médio, eu não sei. RFI, jornal RFI, um problema sério que pode também ajudar nessa queda. Saiu sobre a Covid-19, 2 pontos. China tem recorde de casos e anuncia a descoberta de subvariante da Omicron. Então eles descobriram que o crescimento do vírus lá na China não está sendo com a própria Omicron, mas com uma subvariante, ou seja, já teve mutação. E eu estou rezando para não ser mutação próxima ou parecida, se não misturar com aquela que estava lá em Hong Kong, onde estava dizimando as pessoas. Porque se misturar ali, moço, a coisa vai ficar feia. E o Brasil achando que nada acontece. Parece que vocês esqueceram 2020, passa 2 meses, chega no Brasil. Chega na Europa, depois chega no Brasil. Chega no Brasil, depois chega na Europa. E assim tá indo. E vai pra lá e volta pra cá. Os aviões aqui tá recebendo gente de tudo quanto que é lugar. Ah, quer vir pra cá, vem. Ah, quer ir, pode ir. Carnaval chegando, vai ser uma benção. É passar o carnaval e nós ver o furdunço que vai virar esse Brasil. Mais uma vez, a festa da carne. E por incrível que pareça, a festa da carne vai ser num período santificado do Brasil. Na Páscoa, bem na região, bem na época da Páscoa, ali naquele período, muito próximo. Já se dá os 40 dias da festa da carne. Por que a festa da carne? Porque estavam festejando a ida de Jesus pro escafundel do Judas, né? É mais ou menos isso? Pode ser. E aí? Cada religião tem uma teoria. Aí o que acontece? Por isso se faz a festa da carne lá atrás. Depois tem um período onde os demônios ficam à solta. E depois você tem a ressuscitação de Jesus, onde põe a regra em tudo e bota um tampão na tampa de esgoto dos demônios. O povo tá brincando. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. A hora que acontecer, eu quero só ver o povo chiando. Poder 360. Orientação política influencia tolerância à desinformação. É um conjunto de ações que provavelmente já é familiar para muitos usuários do Facebook. Você vê um amigo, talvez um parente mais velho ou alguém com quem você perdeu contato ao longo de anos, compartilhar publicações questionáveis, ofensivas ou absolutamente imprecisas, eventualmente você aperta o botão parar de seguir. Um novo estudo publicado na semana passada do Jornal de Comunicação mostra alguns dos padrões associados a esse método comprovado de limitar a desinformação que os usuários optam por ver ao percorrer seus feeds no Facebook. No estudo de pouco menos de 1.000 voluntários, os pesquisadores descobriram que os usuários eram mais propensos a bloquear aqueles que compartilhavam desinformações, quando sua ideologia política diferia da sua. Bom, eu bloqueio pessoas que vêm atacar com muita maldade, que pensam diferente, não. Eu vou e apago o comentário para que não faça ressonância contrária com o que eu penso, para não ter desarmonização. Ou seja, eu quero que a pessoa entre no meu perfil e veja como eu sou. Quem entra no meu perfil vai falar: o professor é crítico, mas espiritual. Ponto. Eu quero que me vejam assim. Então esse é o molde que eu vou dando para mim, para o meu perfil. Mas as pessoas pegam
E entram com violência. Violência, tchau. Isso aí eu já falei pra vocês. Isso aí são gente que tá lá na pré-história. Esse daí tem que ir pro curso do pré-primário. Não é no nível universitário que nós estamos. Então a gente vai separando o joio do trigo. As pessoas acham que não tá tendo separação do joio do trigo? Está sim. Por isso que eu falo pras pessoas, cuidado, cuidado, cuidado. Quando for entrar na casa do outro, respeite a casa do outro. Você entrou no meu canal, pensa diferente, acha que é diferente? Não interessa. Você vai fazer o seu diferente no seu perfil, na sua casa. Na minha casa você vai só para absorver informações. Falar, ó, isso que ele falou é a maior besteira que tem. Isso mesmo que tem que fazer. É isso que eu quero que vocês façam. Nossa, isso que ele falou não serve pra nada, não presta pra nada. Entra por aqui, sai por aqui. Teve um cara aqui que ficou falando assim, tem que investir mesmo lá fora, tem que não sei o que, esse cara não sabe o que tá falando, um xaropão. Falou isso pra mim, rapaz, no vídeo de sábado. Aí eu vou pegar e vou perguntar pro gajo e falar assim, ô filho, ó, quantos milhões você já movimentou em bolsa de valor para falar uma besteira dessa? O cara não tem nem 10 mil para fazer de compra e venda. O dia que nos mais de 4 anos e o dia que ele ganhar premiação igual eu ganhei nos sites de melhores investidores, por 3 vezes eu ganhei o prêmio de melhores investidores na bolsa. Aí você vem falar as abobrinhas pra mim. Eu ganhei por 3 vezes, ficar entre os 100 melhores. E já cheguei no primeiro lugar por um belo tempo. Saí até no jornal. Pois é, engraçado, né? A pessoa para vir falar contra, ela tem que ser melhor, cara. Você não pode ser pior. Pra vir me afrontar na minha casa. Você entrou na minha casa. Não pode fazer isso, gente. Eu acabei de explicar o negócio das plantas lá. Não faz isso. Você vai e joga coisa ruim, aí eu vou e jogo outra contra você ruim também, falando, ó, que Deus faça justiça. E mando mesmo, porque tem que aprender. Aí a pessoa não sabe por que a vida dela tá toda lascada, toda ferrada, toda danada. Por quê? Ah, por que será, não? Porque a sua língua de jacaré é muito grande, a língua da cobra fica lá... A língua da cobra fica sorta e aí como é que faz? Cuidado, gente. Eu não falo as coisas aqui por falar. Eu faço muito teste e treinamento com vocês. Principalmente quando eu falo de política. Quando eu prego foguete de um lado e prego foguete do outro, porque eu prego foguete tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda. Quando eu faço isso, eu estou justamente incitando vocês para ver se vocês estão conseguindo controlar o equilíbrio para conseguir ficar em um ambiente onde você consiga com que o seu ego seja abalado e você fala assim, não, ego, fica quieto aí. É só uma fala, besta, bobinha. Vamos lá. A coisa não é só isso, é muito mais do que isso. Vamos ver o que tem para falar, porque pode ter coisa para aprender. É mais ou menos nessa pegada, hein? Não achem que eu estou indo para um lado ou para o outro. Nunca. Eu vou sempre pro meu caminho do meio. Tem gente que ficou brabo, rapaz, caminho do meio. Falei, filho, se você vê o caminho do meio de forma material, você tá em canal errado, lugar errado. O meu caminho do meio é o caminho espiritual. Eu pego tudo que tem da espiritualidade e tento colocar em tudo que é da matéria. Em tudo. Se você acha que o caminho do meio apresentado pelos humanos para você, ou seja, caminho do meio falso, o problema é teu se você acha que isso é caminho do meio. Caminho do meio para mim é outra coisa. Caminho do meio para mim não é alguém que defende um lado e fala que é do meio. Isso não é caminho do meio. Isso é falsificação do caminho do meio. Caminho do meio, ele vem com um princípio búdico para nós colocarmos no nosso dia a dia. Ainda não vi um do caminho do meio político. Não tem, tá zero candidato ao caminho do meio. Mas, professor, tem um monte. Os humanos anunciam como caminho do meio, mas não são caminho do meio. São caminhos que depois, na hora de decidir, eles vão para um lado ou para o outro. O caminho do meio é caminho do meio no começo, no meio e no fim.
Estadão, saiu no Estadão aqui, 81% dos desempregados há mais de 2 anos são de classe D e E. Só que 80% da população do país, do Brasil, são de classe D e E. Ou seja, eles falam de uma forma que parece que é só os pobres que estão se lascando. Não, todos estão desempregados. De classe D, E e B. Ah, não, A sempre tem emprego. Não precisa trabalhar. Só que a classe D e E, se fica um mês sem trabalhar, gera um caos sem fim. Porque não sobra dinheiro. Aí deixa de pagar aluguel, deixa de pagar um monte de coisa e fica muito tempo parado, moço. Aí complica a coisa, hein? Deus abençoe. Infomoney. Representante dos servidores do Banco Central espera 60% de adesão no primeiro dia de greve. E setor do Pix é o mais radical. Pois é, enquanto tem pobre, 81% dos pobres da classe C e D estão desempregados há 2 anos, tem gente ganhando 26 mil reais por mês, brigando e fazendo greve para querer ganhar mais. Vocês deviam ter vergonha na cara. Quem tem que ter aumento de salário é quem ganha até o piso do INSS. Esses que ganham até o piso do INSS que estão precisando ter aumento do salário para poder continuar comendo e comprando as suas coisinhas e vivendo. Vocês que ganham 26 mil, moços, vocês já estão tudo com carro zero, tudo com as coisas. Não, desculpa, mas você quer outro emprego melhor? Tenta procurar. Olha lá, tem 81% de desempregado, tudo há 2 anos parado. Tenta ficar 2 anos sem ganhar salário para ver qual é que é. Eu não engulo essa greve desses funcionários que ganham fortunas. Eu não engulo. Não tá bom? Sai. Não fica reclamando e chorando as pitancas. Meus queridos, desculpa do vídeo longo, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe imensamente. Namastê.